Salve Maria, aqui é mais outro protestante, que eu já fiz um vídeo refutando esse cara aqui também, é outro fafarrão, né? A tradição da igreja primitiva ensinava a veneração à imagem? Sim, meu irmão. Olha só, lá no século III, o catecismo já nos mostra que tinha imagem, sim, sendo venerada. Mas não reconhecida ainda pela igreja. A igreja está se formando, se edificando pelo mundo afora. Pela pregação dos apóstolos, pelo ensinamento dos apóstolos. Aqui a primeira imagem que você vê ali no século III, um fragmento encontrado aí na catatumba de Priscila, no início do século III, ó. Olha só. Século III. Então, imagens sendo desenhadas. Relíquias. Aqui é Nossa Senhora amamentando o Senhor Jesus Cristo e Balaão apontando a estrela. Que interessante, ó. O fragmento de um afresco é encontrado da catatumba de Priscila, Roma, no início do século III. A mais antiga imagem da Santíssima Virgem. Então, tem prova. Contexto na história, certo? E mesmo assim, você mostrando para esses caras, os caras tá pouco se lixando. E ali teve o cursilho aqui, esse estudo aqui do pastor reverendo Augusto Nicodemo, no segundo cursilho, começou isso, Papa Gregório Magno, né? Lá no século VI e no século VIII, no segundo cursilho de Niceia, dogmatizou essa doutrina. Que doutrina? A veneração às imagens, às relíquias, os ícones. Tanto no catecismo também tem ensinando isso. E autorizou a produção e a introdução na missa, na igreja, na alfabetização e na catequese, ou o uso de imagem e figuras. Por quê? Era uma forma de catequizar aqueles povos que não sabiam ler. Olha só, a visão da igreja, cara. Agora vai esse herege falar mal. É uma forma também de catequizar o povo de Deus. Tanto pela escritura e tanto pelas imagens via sacra. Por isso que os apóstolos pintavam imagem de Nossa Senhora. Foi o evangelista São Lucas. E por aí vai. Olha só, em 1807, João Paulo II reafirma como legítima essa doutrina. 2 papas na história ensinando as imagens, o culto de honra às imagens. Mas vamos ver aqui, o cara deve ser muito conhecedor, né? É assim que eles gostam de ser chamados. E dessa vez eu trouxe um assunto um tanto polêmico, assim como os outros também. Eu vou falar sobre as imagens de escultura. Quando se deu a veneração de imagens na igreja? Alguns irmãos têm me feito essa pergunta sobre a veneração de imagens. E entre um deles é o irmão Pedro, que ele faz a seguinte pergunta. A paz, mestre, tudo bem? Pode me tirar uma dúvida? Olha. Sabe dizer se a veneração de imagens sempre existiu na igreja desde as eras apostólicas? Um amigo meu que é padre disse que sim. Você, como tem um vasto conhecimento, gostaria de saber a sua opinião. Então, o conhecimento do padre é inválido. Como você tem um grande conhecimento, irmão, eu vou acreditar em você. Um padre, não. Quem tem mais conhecimento, o padre ou esses caras? O padre, ele é guiado pelo magistério. E esses caras são guiados por quem? Mas vamos lá, né? Meu irmão, muito obrigado pelo carinho. E o tema vai ser esse hoje, a veneração de imagem. A veneração de imagens, ela sempre existiu desde as eras apostólicas ou ela surgiu na igreja após a formação da Igreja Católica Romana? Após a Igreja de Católica se formar Católica Romana. Isso a gente vai conferir agora. Em todo um contexto. As primeiras artes cristãs, elas são datadas
datadas do final do século II e no início do século III em diante. Você encontra essas imagens em catacumbas e em câmeras de sepultamento. De todas as artes cristãs, a mais comum era a do símbolo do peixe. Mas por que o símbolo do peixe? Será que foi porque Jesus ele multiplicou os peixes? Será que foi porque Pedro ele fez... Por que a imagem do símbolo do peixe? Porque como o povo não era letrado, o povo era analfabeto, essa imagem do símbolo do peixe significa o quê? São imagens via sacra que vai ensinar o milagre operado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Esse é o intuito das imagens. Passagem bíblica para você entender. Como você não sabe ler, como você vai entender os milagres e prodígios que Cristo operou? Se você não sabe ler Escritura, é por isso que tem o símbolo das imagens. Não é para ser adorada, é para ser venerada e tem um significado, teologicamente, contexto histórico, tanto biblicamente e culturalmente daquela época do povo. Por isso que os apóstolos em Catatumba, como você vai ver no vídeo aí, tinha imagens, figuras de servos desenhados, como eu mostrei aqui no Catecismo, no século III. Ele falou que no século II, no século III tinha imagens, sim. São imagens para lembrar do Senhor Jesus Cristo, tanto de Nossa Senhora. 1 Reis 6, do 22 ao 35, o templo era cheio de imagens de escultura. Ezequiel 41, do 17 até o 26, o templo cheio de imagens e esculturas. Do mesmo jeito que o povo lá, Velho Testamento, usava de imagens, relíquias, objeto santíssimo, sagrado, os apóstolos vão usar também para lembrar e para catequizar o povo de Deus, porque o povo de Deus não sabe ler. Que interessante. Mas vamos lá. E a gente aprende muito com esses caras. A gente aprende um pouco das histórias, totalmente distorcida por eles, e a gente coloca a história certa, usando a própria pregação deles, os contextos deles. Adianta que eles terem conhecimento, mas não acreditar na igreja. Mas vamos lá, né? A grande pesca maravilhosa? Não. O símbolo do peixe, ele é o símbolo do cristianismo, era o símbolo do cristianismo na época, porque peixe em grego é ictus ou ictes, que as suas iniciais formariam o acrônimo de Iesu Christo Tel Huio Soter, que quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Outras pinturas, elas eram representações de passagens bíblicas, tais como de um homem como segurando ovelhas no colo, representando Cristo sendo um bom pastor, passagens de Jonas, imagens sobre o batismo, imagens sobre a ceia, imagens sobre a mãe de Jesus ali no século II e no século III. Então essas imagens, elas... É o que tem hoje na Igreja Católica. Do mesmo jeitinho que os apóstolos pregaram e anunciaram. Porque nós vivemos da tradição. A tradição segue esse respaldo. Muito diferente de igreja protestante. Porque o cara tem todo um conhecimento desse, que é muito interessante. Sim, os caras são inteligentes, sim. Os das trevas são mais inteligentes que os da luz. Que interessante. São mesmo. Todo esse conhecimento e é vago. Não acredita na igreja. Por isso tem muitos protestantes voltando para a igreja. Porque começa a ter esse conhecimento vácuo da igreja, da tradição. Eram representações de passagens bíblicas. Os cristãos, eles expressavam as suas crenças através da pintura. Vale ressaltar que o cristianismo, ele cresceu dentro de uma cultura greco-romana. E esse povo, ele usava muito as pinturas para expressar os seus pensamentos, para expressar as suas crenças. Então, como o cristianismo cresceu dentro dessa cultura, nada mais natural que os cristãos, que os primeiros cristãos expressassem as suas crenças através de pintura. Tá bom, irmãos. Obrigado por esse vídeo, que eu vou argumentar em cima desse vídeo. Então, o catecismo nos ensina o quê? Ó? Você pega aqui em catecismo, ó, já abriu certinho, cara. As santas imagens, ó, 1159, ó.
1160, 1161 e 1162, você vai ter todo o contexto. Olha só, a igreja usava disso e usa até hoje. Quando você entra no templo ali na Nossa Senhora da Ajuda, ali, a matriz. Quando você vê, se compara ali com a Nossa Senhora da Ajuda, aquela imagem ali, aquela escultura, e quando você vê ali na entrada, a pintura ali, sacra, meu, aquilo ali você vai lembrar, se você conhece um pouco da história, você vai lembrar o que? Cara, é de acordo com os apóstolos viveram, que os primeiros cristãos viveram. Ele se expressava também com pinturas, com gravuras, com figuras, ícones que te leva e aponta a Deus. Olha só, cara. E a igreja segue até hoje isso. Esse contexto. Oi, nego. O tempo do rei Salomão segue esse mesmo texto. Tinha gravura, tinha pintura, desde o piso até o teto, imagens de relíquias. Por quê? Quando o povo já entrava no templo, o povo já entrava na presença de Deus, porque aquelas imagens levam o povo a Deus. Se o povo não sabe ler, se o povo não sabe escrever, qual é a tática do magistério? Qual é a tática da igreja? Por gravuras e pinturas, para o povo entender, basicamente, embasadamente, na escritura. De acordo, o símbolo do peixe, os milagres e prodígios, Nossa Senhora dando a luz a Cristo, imagens pintadas, tanto nas catatumbas e etc. Olha só, que história, que contexto maravilhoso que a igreja segue até hoje. E os protestantes é contra isso. Ah, vocês são adorador de imagem. Meu irmão, vai estudar um pouco da história para você entender que é uma imagem via sacra. Como eu mostrei aqui. Olha só. O catecismo já começa com a imagem, ó. Essa imagem aqui, Jesus Cristo carregando a ovelha, foi no ano 150, cara. E essa aqui, no século 3. Como ele diz lá no século 2, também os apóstolos, na catatumba, tal, etc., tinha imagens pintadas. Para cair o rancho e a mentira protestante. Salve Maria, sou missionário Servo Roberto.